Me lembrei agora, também com cenas bem fortes, bem vivas na memória, de quando nós saímos desta casa na rua Alfonso Bovero e nós fomos para um apartamento, enquanto nós aguardávamos a casa ficar pronta, a casa da Vila Madalena. Então esse apartamento era lá no centro da cidade, na Vila Buarque, ao lado do Mackenzie, ficava na rua Major Sertório e numa esquina com a rua Doutor Villanova. E era bem em frente a uma biblioteca pública que tem ali. Mas é lógico, eu era criança, eu ainda tinha lá por volta dos 2 anos de idade, 2, 3 anos de idade, e não ia à biblioteca e ficava normalmente neste apartamento. E nesse apartamento aconteceram também coisas muito interessantes, né? E o fato é que a minha mãe dizia isso, meu pai também, que talvez eu estivesse muito preso. E eu nunca gostei de ficar preso em nenhum lugar, de maneira nenhuma. Quando eu estava no berço, eu queria sair do berço. Quando eu estava num quarto, eu queria sair do quarto. Então eu vivia fazendo coisas porque eu me sentia preso, né? E num apartamento, então, mais ainda, né? Aí eu já andava, já me virava, já tinha uma vida própria ali. Então eu queria espaço, e o apartamento não tinha espaço, e claro, não dava para ficar lá embaixo. Era um apartamento muito antigo, ele não tinha área de lazer, não tinha parquinho. Aliás, nesse tempo, praticamente nenhum prédio de São Paulo tinha qualquer tipo de parquinho, né? Mal e mal ele tinha uma garagem lá, que era uma coisa que normalmente vários prédios também não tinham, mas esse tinha as garagens. Muito bem, e aí, com essa coisa de eu ficar preso num apartamento, eu comecei a aprontar muito. Eu fui uma criança que aprontou demais, eu inventei muitas coisas. Uma dessas coisas foi até uma tremenda maldade, mas claro, eu não sabia que era uma maldade. Como era um apartamento no 5º andar, e naquele prédio não se podia colocar grade nas janelas, por exemplo, você não podia modificar nada na fachada. Aliás, isso ainda é assim na maioria dos edifícios. Então, 5º andar, minha mãe ficava muito preocupada, né, se eu poderia cair. Então, o que ela fez? Como tinha uma cama que no começo ficava encostada à janela, ela tirou aquela cama, porque ela percebeu que eu subia ali, eu conseguia alcançar a janela. E aí o que ela fez? Ela colocou uma tranca, né? Meu pai colocou uma tranca na janela, aquelas de correntinha, né? E para deixar, ventilar, para deixar aberta, né? Para entrar um ar e tal. Só que quando ela viu que eu subia na cama, o que ela fez? Ela resolveu colocar um armário, né? Então eu tinha um armário, se eu não estiver enganado, tinha umas 5 portas mais ou menos, e aí ela encostou o armário na janela para evitar que eu caísse. Só que o que acontece? Ela um dia me colocou para brincar no quarto, né? Me deixou lá, eu encostei a porta do quarto e escalei o armário. Quando eu escalei o armário, eu abri a correntinha da janela e abri a janela inteira. Você imagina, eu, entre os 2, 3 anos de idade, em cima de um armário, abrindo a janela do 5º andar, né? Poderia ter caído de lá facilmente, mas não caí. Desci do armário e me escondi atrás da porta e fiquei quieto, fiquei parado lá, e pensando, vou dar um susto na minha mãe, vou assustar ela, né? Ela vai achar que eu estou aqui brincando e eu vou sair voando pela janela. E dali a um tempo minha mãe abriu a porta do quarto para ver se eu estava lá, porque estava quieto, não tinha barulho, para ver o que estava acontecendo, com o que eu estava brincando. E a hora que ela abriu a janela do quarto, ela viu um armário, né, na janela, mas a janela escancarada. Aí ela deu um berro, começou a chorar, ela já começou a gritar, e aí
veio meu pai, aí aquele desespero maluco, e eu não quero nem olhar pela janela. Eu lembro dela falar isso, eu não quero nem olhar lá para baixo, eu não quero nem olhar para lá para baixo. Meu pai correu para baixo para ver do que se tratava, mas não tinha o meu corpinho estatelado na calçada, né? Então onde estará? Da onde caiu esse moleque? Aonde ele foi? O que aconteceu? Então mistério total, e eu escondido atrás da porta, né? E aí volta para vamos procurar. Então aí procura embaixo da cama, procura do lado do armário, etc. Quando fui encontrado atrás da porta, né? E lógico, provavelmente meu pai e minha mãe tiveram vontade de me matar, de me trucidar, de me esquartejar, mas eles eram muito carinhosos, eram muito amorosos, e eu nunca apanhei do meu pai nem da minha mãe, então não me bateram também, apenas, né, deram um pequeno sermão, etc. Muito mais me abraçaram e beijaram, alegres por eu estar vivo, por eu não ter caído da janela abaixo, né? E aí me abraçaram, mas eu me diverti muito com isso, mas eu não tinha ideia, claro, de qual seria o drama que eu provocaria, né, no outro, né, nas outras pessoas. Para mim era uma diversão, era como se eu tivesse voado pela janela. Eu não estava imaginando que eu ia cair e me espatifar lá embaixo, né? Então aqui fica uma lição também. Faça coisas, apronte, brinque, se divirta, mas cuidado com o tipo de diversão, porque às vezes, mesmo sem intenção, você pode provocar uma dor lancinante, uma dor muito forte. E eu tenho certeza que nesse dia eu provoquei uma dor fortíssima na minha mãe e no meu pai, né, imaginando que eu pudesse estar morto lá embaixo, 5 andares abaixo na calçada. Então cuidado com isso, tá bom? Muito bem, beijo no coração, Lakota!